Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero comentar a nova igreja com a paz do Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé, quem se puder. Nós vamos estar aqui meditando um pouco na palavra do Senhor. Algo que Deus possa vir falar aqui aos nossos corações nesta noite de domingo, meio dia da semana. Amanhã já é 1º de maio, feriado, amém? Todo mundo pode descansar um pouquinho. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, porque nós amamos a Deus. É por isso que você está aqui hoje, porque você ama ao Senhor. E é o nosso prazer estar na presença do Senhor. Isso não pode ser trocado por nada. O prazer de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor, de estar dentro da casa do Senhor, sente vir no nosso coração a necessidade de estar sempre à disposição de virmos até a casa do Senhor. Então saiba que se você está aqui hoje, for porque Deus te chamou para estar aqui. Deus te chamou para vir buscá-lo, para ter um encontro com Ele. Então eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. Glória seja dada ao Senhor. Capítulo de número 17, a partir aqui do versículo de número 44. Glória seja dada a Deus. A partir aqui do versículo de número 44. 1 Samuel 17, versículo aqui, número 44. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, ó. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Até aí você pode sentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus por esta palavra, onde nós vemos aqui a história de Davi e o gigante Golias. Muito conhecida essa passagem, nós aprendemos muito, já ouvimos muito sobre a guerra dos filisteus com o povo de Israel. Nós já ouvimos falar muitas das vezes sobre essa passagem onde Davi, o pequeno Davi, servo de Deus, o homem que foi escolhido segundo o coração de Deus para ser o rei de Israel. E Davi, ele estava ali com seu pai, e os seus irmãos haviam ido para a guerra, para lutar contra os filisteus. E eu creio que você já deve ter ouvido muito essa história. Mas nesta noite aqui, Deus fala para nós, para mim e para você, como que eu e você podemos vencer o gigante que se levanta na nossa vida. Como que nós poderemos vencer as adversidades, aos ataques do inimigo, a tudo aquilo que Satanás está projetando contra o povo de Deus, contra as famílias, contra a sua vida, contra o seu casamento, contra tudo que vem
tempos de guerra a gente não retrocede, a gente não volta atrás. Em tempos de guerra a gente caminha para o alvo, caminha para a vitória. Então, queridos, aqui a palavra do Senhor vem dizer para nós que se levanta ali contra o povo de Israel um gigante, o nome de Golias, e a Bíblia vem dizer para nós que ele era muito grande, esse gigante, e que ele habitava ali no meio do povo dos filisteus. E os filisteus resolvem guerrear contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Então se levanta no meio dos filisteus um homem chamado Golias, mais ou menos a sua altura era de uns 3 metros de altura. Então você imagina o tamanho que era este gigante. Para você ter uma noção, mais ou menos, a lança deste gigante que ele carregava pesava mais ou menos 8 quilos, só a sua lança. E mais ou menos assim, a sua armadura era de 60 quilos. Então, para nós entendermos um pouco, que era um gigante muito grande. E que não era qualquer um que poderia lutar contra ele. E muito menos que poderia vencer este gigante. E matar o gigante. E ainda cortar-lhe a cabeça como prova de que foi um vencedor. Então não era para qualquer um nesta guerra. Tinha que ser a pessoa que estivesse com o coração disposto, com vontade de guerrear e com certeza de que Deus daria vitória. Então não poderia ser qualquer um que poderia lutar contra o gigante Golias, porque ele era muito grande, a sua armadura era pesada, então ele ficava ali. A Bíblia diz para nós que ele ficava ali insultando o povo de Israel, porque ninguém queria lutar contra ele. Então ele ficava insultando o povo de Israel, ele ficava zombando do povo de Deus. E agora, mais ou menos assim, por 40 dias foi que ele ficou ali perturbando o povo de Israel, insultando o povo de Israel, porque ninguém queria vir lutar contra ele. Então ele ficava zombando do povo de Deus. E 2 vezes ao dia, este gigante ficava ali insultando e gritando com o povo de Israel. Imagina, depois de 40 dias insultando o povo, porque ninguém tinha coragem de lutar contra este gigante. E nós olhamos, entendendo aqui um pouco da palavra, trazendo para a minha vida e para a tua vida nesta noite, queridos. Nós sabemos que um gigante, ele pode ser tudo aquilo que é maior do que você na sua vida. Um gigante, ele pode ser tudo aquilo que vem para tentar te destruir, para poder tentar acabar com você. Um gigante é tudo aquilo que pode tentar querer tirar a minha fé, a sua fé, a minha esperança, a sua esperança. Sabe, pode ser um sentimento, pode ser uma circunstância, uma adversidade, pode ser um relacionamento errado, pode ser uma
que não aguentam mais, que servir Jesus, muitos dizem até assim: nossa, mas eu não achei que seria tão difícil servir a Deus. Eu não achei que seria tão difícil ficar na presença do Senhor. Porque as pessoas, elas vêm em busca somente daquilo que pode estar trazendo prazer para elas, que pode estar trazendo para elas prazer e segurança, daquilo que elas podem estar achando que está tudo bem. Então muitas pessoas, elas pegam nisso porque elas entendem que se aceitam Jesus, se Jesus salva, se Ele cura e se Ele liberta, ela não precisa passar por nenhum problema mais, porque Jesus já levou todas as dores no Calvário, porque Jesus já curou, já libertou, porque Jesus já salvou. Mas esquecem que estamos num campo de batalha e que nós somos soldados e estamos marchando e que nós estamos guerreando para um propósito, para o alvo que é a morada no céu. Esquece de que Jesus disse, antes de subir ao céu, Jesus chamou os seus discípulos e disse para eles: olha, vocês vão passar por luta, vocês vão passar por aflições, vocês vão ter medo, vocês vão achar que não vão suportar as perseguições, porque virão a vocês serem perseguidos, caluniados. Vocês vão passar por grandes coisas, por grandes aflições. Mas Jesus disse para eles: mas tenham bom ânimo. Então Jesus, ele disse que teria aflição, mas ele disse: olha, mas tem bom ânimo. Então o que Jesus estava dizendo para eles? Continua, persevera, continua buscando, continua seguindo, continua caminhando. Mas muitas pessoas desistem no meio do caminho e resolvem parar de guerrear, e resolvem parar de lutar. Às vezes dão ouvido para certas coisas que estão impedindo o seu próprio crescimento dentro da igreja, dentro da obra do Senhor, porque estão dando crédito a homens, estão dando crédito às coisas passageiras deste mundo. Não conseguem entender que gigantes se levantam na nossa vida. Eu não sei, queridos, que tipo de coisas e qual gigante que você tem enfrentado na sua vida. Como que você está hoje se posicionando no meio do exército de Deus? Quais são as armas que você tem usado para guerrear contra esses gigantes? E a gente muitas das vezes fica dando ouvido às críticas, fica dando ouvido à palavra negativa, ao pessimismo das pessoas, em vez de olharmos para Cristo, em vez de olharmos para aquele que pode dar a vitória, para aquele que pode nos fazer alcançar a vida eterna. E nós colocamos os nossos olhos nas coisas terrenas, colocamos os nossos olhos na falha do pastor, na falha do irmão, na falha da igreja, e esquecemos de colocar os nossos olhos em Deus. Olhamos para a circunstância. Às vezes se levanta um gigante dentro da sua casa, do seu trabalho, do seu relacionamento, trazendo uma doença, uma enfermidade, e a primeira coisa que nós fazemos: Deus esqueceu de mim, eu não mereço passar por isso. Muitas das vezes questionamos e perguntamos o porquê estamos vivendo assim. Às vezes nós mesmos procuramos isso para a nossa vida, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe aqui mesmo, porque é a lei da semeadura, e ela não volta atrás. Aquilo que você plantar, você vai colher. E nós paramos muitas das vezes de guerrear por circunstâncias, por gigantes que se levantam na nossa vida. Sabe, queridos, carregamos marcas, cicatrizes, carregamos angústia, tristeza de coisas que já se passaram e que não é mais para nós lembrarmos. O que diz a Bíblia? Diz para nós: não considereis as coisas antigas. Não ficar olhando para as coisas que já se passaram, porque isso que faça coisa nova. Sabe, Deus, Ele tem coisa nova para nós todos os dias. O Evangelho da salvação tem que ser pregado, de que Jesus, Ele é bom. Jesus, Ele veio para libertar os cativos, para curar, para salvar, mas haverá um dia que Ele vai vir e vai reinar com justiça, poder e glória. E nós precisamos entender que o nosso alvo
aliviarei. Ele fala assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Queridos, esse é o amor de Jesus. Mas as pessoas trocam esse grande amor por pequenas coisas, por coisas que são passageiras, por momentos que passam. E aí as pessoas dizem que não têm mais vontade de vir na igreja. Estamos chegando a um tempo em que as pessoas não querem mais buscar a presença de Deus, porque as coisas estão bem. Mas quando a enfermidade bate na porta, quando o desemprego bate na porta, quando uma traição chega, quando vive um relacionamento falso, quando não há alegria, quando não tem mais saída, aí lembra-se: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Jesus, ele faz um convite para a igreja. Jesus, ele faz um convite para o povo, mas o povo não quer. Mas haverá um dia que a palavra vai se cumprir, de que Jesus vai voltar, e que muitos vão procurar e não vão mais encontrar. Não vai haver mais um Consolador. Hoje nós temos um Consolador que nos consola. Sabe, hoje você pode chegar na tua casa, fechar a porta do teu quarto, em secreto, falar com Deus, e Deus que vem em secreto te recompensará. Hoje você tem liberdade para poder adorar a Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. E não importa a circunstância, hoje você está aqui por um propósito de buscar a presença de Deus. Mas vai haver um dia em que muitos vão bater e não vai haver. Em que muitos vão procurar uma igreja e não vai ter mais, porque o povo já não vai estar mais aqui. Em que a aflição, a dor, a rejeição, o problema, os gigantes vão se levantar pior. E não vai haver mais o que fazer, porque Jesus já vai ter voltado e buscado a igreja. Nós precisamos entender, como o profeta Joel diz, queridos, que é chegado o fim. Está chegando a hora, está chegando a última hora. Está faltando pouco tempo para a volta de Jesus. E nós precisamos entender que não é qualquer gigante que se levanta na nossa vida que nós temos que dar razão para isso e esquecer que o Senhor dos Exércitos está conosco. É o Deus de Jacó quem caminha, é Ele quem vai à frente. Não tem impossível para Deus. Se você passar por um problema, se você tiver que enfrentar uma enfermidade, você vai enfrentar. Se Deus não te curar aqui, na glória Ele vai te curar. Se você não conseguir aquilo que você quer aqui, você vai conseguir o céu. O nosso alvo precisa ser o Senhor. Eu não sei, queridos, qual pode ser o gigante que está entrando dentro da tua vida, que está se levantando contra você, contra a tua casa, contra o teu filho, o teu familiar. Eu não sei se é no teu serviço, se é dentro de você mesmo. Eu não sei, mas hoje Deus está te chamando, não para ter medo ou medir a altura do gigante, mas para você vencê-lo em nome de Jesus. É para isso que Deus te chama hoje aqui, não para você ter medo, gigante, não para você querer recuar, porque a Bíblia diz que Golias ficava ali zombando do povo de Deus por 40 dias. Ele ficava ali insultando e dizendo que não havia ninguém que pudesse lutar contra ele. As pessoas estão lá fora, muitas das vezes, criticando você. Se você faz, critica. Mas se você não faz, critica também. As pessoas se levantam, calúnias contra você o tempo todo. Estão julgando, estão criticando, mas elas mesmas não estão dispostas a fazer aquilo que você está fazendo. Porque elas estão olhando com os olhos naturais. As pessoas lá fora estão presas nas coisas terrenas, nas coisas que se veem, nas coisas que vão passar, queridos. Porque a Bíblia diz que tudo passará. Tudo vai passar aqui. Sabe essa certeza que eu tenho quando eu tenho que enfrentar alguma coisa na minha vida, da qual às vezes eu olho e falo: Deus, será que eu vou conseguir? Eu já me peguei por várias vezes perguntando ao Senhor: Deus, mas será que eu vou conseguir dar conta? Mas aí o Senhor diz para mim: filha, não olha para as coisas que estão aqui
nós vamos abrir os nossos olhos. E muitos lá fora estão preocupados com as coisas dessa terra, com as coisas deste tempo, e não estão olhando para as coisas que o Senhor está preparando para nós. Então a Bíblia diz para nós que Deus, naquele momento ali, que Golias está ali afrontando o povo de Deus, eis que surge Davi, eis que surge o filho de Jessé, aquele um lá que ninguém dava nada para ele, o menor da casa dele, que estava lá pastoreando as suas ovelhas, cuidando das ovelhas. Então a Bíblia diz que Jessé manda chamar Davi e fala para Davi ir até o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. E naquele momento Davi chega até eles. Davi chega até o campo de batalha. Davi chega onde estava ocorrendo aquela guerra, a afronta de Golias, aonde o gigante estava ali por 40 dias, enfrentando, zombando o povo de Deus. E naquele momento ali, Davi olha e vê um gigante filisteu provocando o povo de Deus. E Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Ele ainda não tinha subido ao trono. Ele já tinha sido ungido rei de Israel através do profeta Samuel, quando Deus mandou Samuel ir lá e ungir. Mas ainda ele não tinha subido ao trono. Davi continuava como pastor de ovelhas. E quando ele chega e vê um gigante filisteu zombando o povo de Deus, Davi naquele momento, ele coloca os seus olhos em Deus. Ele coloca a sua confiança, a sua esperança em Deus, trazendo para mim e para você hoje uma lição de que nós precisamos colocar os nossos olhos somente em Deus, a nossa confiança somente em Deus. E no que eu e você temos colocado os nossos olhos? Nas adversidades, nos problemas, naquilo que você acha que não tem jeito, naquilo que você acha que se levanta contra a tua vida e que você não vai dar conta. Onde é que nós temos colocado nossos olhos? Porque Davi estava pastoreando as ovelhas. Quando ele vai ao encontro dos seus irmãos para levar comida, que ele viu o gigante lá afrontando o povo de Deus, Davi não teve medo. Davi coloca os seus olhos firmemente em Deus. E queridos, Deus ele está aqui da mesma maneira que ele esteve com Davi. E quando nós olhamos ali, nós entendemos que não era uma luta espiritual ali. Ali era uma luta braçal. Ali era uma batalha física e corporal. Ali um deles iria morrer. Se não fosse Golias, um dos filhos do povo de Deus, um dos filhos de Israel, iria morrer. Porque era uma luta corporal, não era uma luta física, que às vezes uma luta espiritual, perdão, que eu e você às vezes enfrentamos e achamos que não vamos conseguir, porque a guerra está grande, a luta está grande, a batalha está grande. Queridos, se eu e você queremos vencer alguma guerra na nossa vida e que você acha que não está conseguindo, você só vai vencer com jejum e oração. Sabe, porque às vezes nós enfrentamos coisas na nossa vida, tanto espiritualmente como materialmente, às vezes também até fisicamente vem uma luta para poder te atingir fisicamente, da qual faz você ficar de cama. Às vezes Satanás ele projeta ali para a tua vida e para a minha vida uma batalha espiritual tão grande que derruba você na cama. E sabe o que nós temos que entender? Que existem guerras que você só vai vencer com jejum e oração. Com propósito do teu coração, queridos. Há quanto tempo que você não faz um jejum, que você não ora, que você não estabelece ali propósitos com Deus, para que a resposta venha sobre a tua vida? Há quanto tempo que você não fala assim, eu vou jejuar por tal causa, eu estarei em propósito por tal causa, porque eu quero isso que o Senhor conceda a mim, mas há uma necessidade de você entrar na guerra mais preparado. E às vezes nós entramos e não estamos preparados. É por isso que o diabo vem e arrasta a gente para fora da presença de Deus. É por isso que muitos crentes estão fracos, porque estão com os olhos nas coisas deste mundo, estão com os olhos nas coisas que as pessoas falam, estão preocupadas em agradar
Deus, Ele vai vir e vai mudar a nossa situação, e vai nos dar a vitória. Porque eu creio na vitória de Deus para a minha vida. Eu creio que não parou por daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Até que o Senhor me chame, eu creio que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu ainda tenho muita guerra para vencer. Eu ainda tenho muita luta, muita coisa para viver. Porque a minha certeza não está nas aflições que eu vou passar nessa terra, mas está em ter bom ânimo no Senhor, que pode estar comigo nessa guerra e nessa batalha. É isso que eu e você precisamos entender, porque foi assim que Davi fez. Davi não teve medo, Davi não mediu a altura. E aí, quando Davi se depara com um gigante, e ele manda dizer para o rei que ele vai lutar contra o gigante. Agora imagina, um gigante de 3 metros de altura e Davi mais ou menos aí 1,60, mais ou menos 1,70, a altura de Davi. Agora imagina, vem um menininho, jovem, pastorzinho de ovelha, que fica lá no pasto, que ninguém dá nada para ele. Ele fala assim: eu vou lutar contra esse circunciso aí. E aí o que acontece? Saulo pega, manda chamar Davi, fala para Davi colocar a armadura dele, fala para Davi colocar o capacete, e fala para Davi pegar a espada. Só que a armadura de Saul era maior do que Davi, porque Davi era baixinho. O rei Saul era um homem de estatura muito alta. Foi um dos reis mais altos, foi o rei Saul. Então o que acontece? Não cabe, não serve, é pesado para Davi. Davi tira tudo aquilo. E Davi não quer usar a armadura do rei. E quando Davi chega ali no meio do povo, quando chega aquele homenzinho, simplesinho, pastorzinho de ovelha, ele chega ali diante de Golias, um gigante de 3 metros de altura. A Bíblia diz assim que naquele momento o gigante até ri e fala para ele assim: olha, vem a mim e darei as tuas carnes às bestas do céu, às feras do campo. O filisteu fica ali olhando, Golias olhando e pensando: esse menino vai lutar comigo? Um menininho fraquinho. Aí Davi, porém, fala para o filisteu assim, o gigante: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Agora imagina a guerra. Imagina o povo, o filisteu de um lado e o povo de Deus de outro. Era muita gente que estava ali. Imagina os irmãos de Davi, que ficou ali criticando Davi, que ficou ali falando que Davi não ia conseguir fazer nada, que ele tinha que ir embora para a casa do pai dele, porque os irmãos de Davi não acreditavam que ele poderia fazer isso. Ficavam ali zombando, os próprios irmãos da casa de Davi, zombando e rindo de Davi. O irmão mais velho de Davi mandou ele embora, porque não queria que ele ficasse ali. Mas os olhos de Davi estavam firmados no Senhor, porque é assim que os meus olhos, os seus olhos, têm que estar firmados, no Senhor dos exércitos, no Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. E foi isso que aconteceu, queridos. E quando Davi se vê diante de Golias, diante de um gigante, Davi teve medo? Não. Você tem que ter medo? Não. Você tem que enfrentar, eu tenho que enfrentar. Se eu tiver que passar, eu tenho que passar. Sabe por quê, gente? Vai ter coisa que não tem como eu e você fugir. Nós vamos ter que passar. Mas é passagem. Um deserto, ele não dura para sempre. Você está, às vezes, vivendo algo na tua vida de deserto, mas é passageiro. Porque a Bíblia diz para nós que Ele faz o caminho. Deus, Ele faz o caminho no meio do deserto. Então você não precisa temer nada. Porque nós estamos aqui de passagem. Tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E diz para nós que o Senhor dos exércitos está conosco. Então a Bíblia diz para nós que Davi vai lá contra o gigante, porque um vencedor, ele não olha para o tamanho do gigante. Uma pessoa que tem a certeza de quem ele confia. Davi tinha certeza de quem ele confiava, porque Davi já tinha matado um urso, já tinha matado um leão para levar as ovelhas do urso e do leão. Davi já tinha experiência de guerra, ele já era um guerreiro. Então um vencedor
existem possibilidades para Deus. E os olhos de Davi estavam no Senhor. Então, quando ele olha para Golias, com toda a autoridade, ele fala para Golias: você vem com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti, contra ti, para lutar contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, do qual você, Golias, tem afrontado. Porque Davi viu ali naquele momento que Golias não estava afrontando só o povo de Israel, Golias estava afrontando o Deus de Israel. E Davi entrou na guerra para provar que existe Deus em Israel, que existe um Deus verdadeiro. Quando você entra na guerra contra os teus inimigos, é para provar que Deus é na tua vida. Pode vir os pessimistas, pode vir os gigantes, pode vir aquelas pessoas que só vêm para atrapalhar. Às vezes você está no foco, às vezes você está no propósito, às vezes você está na sua direção. Aí vem sempre alguém para poder te parar. Vem alguém e fala: não vai dar certo. Às vezes você fala uma coisa para a pessoa do qual você está querendo muito e você comenta para aquela pessoa, aí a pessoa fala: não, vai mão disso, não vai dar certo. Já vem aquele pessimismo para poder te rebaixar, para poder te deixar lá embaixo e fazer você sair do foco. Davi não deu ouvido aos seus irmãos. Os seus irmãos queriam que ele voltasse. Perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Volta para as ovelhas. Vai cuidar das ovelhas dos pais. Com quem você deixou as ovelhas? Veio aqui. Os irmãos de Davi estavam ali criticando. Estavam ali dizendo para ele: vai embora. Mas ele estava com seus olhos firmemente no Senhor. Está entendendo que você e eu precisamos olhar para Deus somente? E não para a impossibilidade, não para o gigante, não para a aflição e não para a dor. Se muitas pessoas pudessem entender que nós estamos aqui para buscar a presença de Deus na nossa vida, que se Deus não estiver conosco, tudo é em vão. Se Deus não estiver na tua casa, a tua casa não vai ter paz. Se Deus não estiver no seu emprego nunca vai te dar paz. Se Deus não estiver no seu casamento não vai ter paz. É tão bom, querido, quando as pessoas vão te visitar, chegam na tua casa. Eu, com meu esposo, sempre escuta isso lá em casa. As pessoas vão e falam: pastora, como que a tua casa tem paz? Eu gosto tanto de vir aqui. Eu sinto tanta paz na sua casa. É tão bom quando as pessoas percebem isso e veem isso quando estão dentro de um ambiente onde Deus habita. Por quê, queridos? Porque os nossos olhos precisam estar firmados em Deus. Os olhos de Davi estavam firmados somente no Senhor. Ele não deu ouvido para as críticas. Ele não deu ouvido para o que estavam falando. Ele disse para o próprio gigante, para o próprio Golias: olha, eu não quero saber. Você está aí com espada, você é grande, você é alto, você é forte, mas você vem contra mim com a sua espada. Mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que você tem que dizer quando você estiver passando por algum problema. Olha, Satanás, você vem na minha casa contra mim, mas contra ti eu vou no nome de Deus. Você precisa guerrear contra os principados e potestades, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra a sangue, sabe? Não é com aquela pessoa que está falando de você, não é contra o seu pastor, não é contra a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Não, a sua luta não é contra estes, não é contra aqueles que estão lá fora zombando de você. Não, a nossa luta é contra os principados e potestades, e nós vamos até eles no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Deus, porque é Ele que nos dá a vitória. Você quer ter vitória, queridos? Então olha somente para o Senhor. Coloca os teus olhos firmemente em Deus. Para de olhar para o fulano, para ciclano, para o que estão dizendo. Olha somente para Deus. Que os nossos olhos estejam atentados nas coisas que não se veem. É como o apóstolo Paulo diz, queridos, na carta aos Coríntios. Ele fala para a igreja de Coríntios, ele olha e fala para eles: olha, não atentai vocês para as coisas que não se veem. Para as coisas que ficam vendo aí, vocês não precisam ficar preocupados com isso, não. O apóstolo Paulo diz para
fazer o impossível. Ele fala assim: olha, não atentai os olhos para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, temporais. Mas atentai-vos para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Os nossos olhos têm que estar naquilo que Deus está preparando para nós. Não importa o que estão dizendo, não importa o que está acontecendo, importa que os nossos olhos vão estar permanentes no Senhor. Talvez, queridos, você só tenha um cajado, uma vara. Talvez você tenha 5 pedras, 5 pães, 2 peixes. Talvez você tenha somente isso nas suas mãos. Talvez você entrou aqui hoje e só tem uma coisinha, um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite. Mas é nisso que Deus quer usar. É na vara, é no azeite, é no pão, é nas pedras. Deus, Ele quer usar o que você tem para poder te fazer um vencedor, para te dar a vitória, para te fazer conduzir e chegar até o céu, para te dar o galardão, para te dar uma morada no céu. Eu não sei o que você tem nas suas mãos hoje para guerrear. Eu não sei o que você tem nas suas mãos hoje para guerrear. Porque o impossível Deus faz. Porque o impossível Deus dá para nós. Ele faz acontecer na minha vida e na tua vida. E Davi tinha algumas pedrinhas que ele foi no riacho e pegou. Davi confiava nas pedrinhas? Não. Eram as pedrinhas que Davi colocou a sua confiança, a sua certeza, a sua esperança? Não! Davi confiava em Deus. Porque Davi declara: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Olhe para aquele que pode fazer o impossível possível na sua vida. E foi assim que Davi fez. Porque ele não olhou para a crítica, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou somente para Deus. As críticas vão vir para fazer você parar. As críticas, elas vão vir para que você fique humilhado perante os outros. As pessoas se levantam para criticar, para falar, para fazer você voltar para a tua casa, para fazer você ir embora. As pessoas se levantam para tentar te parar. Mas o Senhor dos Exércitos te trouxe aqui hoje para dizer para você: continua caminhando, continua fazendo. Não importa nada, não importa para quem você vai olhar, não importa para quem você vai perceber encontrando no seu caminho que vem te fazer paralisar. Quantas pessoas estão aí paradas, não querem mais buscar a Deus, não querem mais vir cultuar a Deus, porque ficaram olhando para as coisas desta terra. Porque ficou com os teus olhos nas coisas passageiras, nas coisas temporais. E muitas das vezes, queridos, dando lugar para aquilo que Satanás colocou no coração delas. Porque Satanás, ele está aí todo o tempo trabalhando contra o povo de Deus. Mas Deus, ele veio para poder nos resgatar e nos tirar das trevas. Ele nos coloca na sua luz, na sua maravilhosa luz. Porque Deus, ele tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Às vezes as coisas não acontecem na vida do irmão porque ela não sabe priorizar o reino de Deus primeiro. E aí questiona e fala: Deus não está me ouvindo. Eu estou orando, mas não prioriza a presença de Deus. Coloca o impossível, coloca a circunstância, coloca o gigante como obstáculo. Pessoas colocam qualquer motivo banal para poder buscar a presença de Deus. Aí você para e pergunta para a pessoa o que aconteceu. Às vezes a pessoa fala assim: ó, ela estava desanimada. Gente, como eu escuto isso, que eu estava desanimada. É o que eu mais escuto nas pessoas. Não, eu estava tão desanimada, pastora, a senhora nem imagina. Estava tão desanimada hoje. E aí passa-se uma semana, ela continua desanimada. Por quê? Porque os olhos dela estão nas coisas terrenas e não nas coisas do alto.
não estão priorizando Deus, o reino de Deus. É por isso que Mateus 6,33 fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê, queridos? O reino de Deus você busca e Deus vem com justiça na sua vida. Se estão te humilhando, se você está passando por aflição, por problema, você busca o reino de Deus primeiro. Você busca a presença de Deus para a tua vida. Você busca a presença de Deus para a tua casa, para o teu lar. E Deus vem com justiça na sua vida. Deus faz justiça para você. Você não precisa lutar com as suas próprias mãos, porque Ele vem com justiça ao seu favor. E aí Ele diz assim, olha, todas as coisas que você pedir serão feitas. Vai acrescentar na tua vida, será realizado na tua vida. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E aí nós perguntamos o que é que vai ser acrescentado? A sua alegria, a sua vida, o prazer da sua vida de estar na presença de Deus. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai entrar com providência para você. Deus vai entrar com a cura. Deus vai entrar com a libertação. Todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. E você vai poder viver uma vida de paz, uma vida de abundância. Mas hoje se prega somente religiosidade. Mas hoje se prega somente a prosperidade. Mas hoje se prega somente que Jesus pode trazer você ser próspero. De que Jesus pode te dar tudo. Mas quando vem a aflição, que Jesus disse que nós teríamos, o povo teme, o povo para de marchar, para de guerrear, porque começa a olhar para as coisas dessa terra. E Davi, ele não olhou para o gigante e nem para a circunstância, porque os olhos dele estavam firmados no Senhor. Aonde você tem olhado? Os seus olhos estão firmados em quem? Olhe para o alto. Porque depois nós olhamos e declaramos, como salmista, eleva os olhos para o monte. De onde virá o socorro? Por que o salmista fala isso? Porque ele olha para o céu, ele olha para os montes, ele olha para o alto. Sabe por quê? Porque enquanto ele olha para os problemas, ele não vê resposta. Ele não vê saída. Aí ele declara, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então é por isso que ele declara, que ele olha para o céu e pergunta, de onde vem o meu socorro? Porque os olhos dele estão no alto, não estão na terra. Aí ele responde, o meu socorro, a minha ajuda vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É isso que nós temos que fazer, queridos. E aí a Bíblia diz para nós, que naquele momento ali, que Davi se coloca ali, e declara uma palavra profética, de que ele iria contra Golias, no nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, quando você coloca a sua confiança, a sua esperança no nome do Senhor dos Exércitos, Deus ele vem a teu favor. Sabe por quê? Porque você está colocando tudo nas mãos de Deus. Não coloque nada nas suas forças, porque de nós mesmos nós não fazemos nada. Se for olhar, a gente não pode nem estar aqui na igreja, porque nós não merecemos nada. É um favor de Deus, é a graça de Deus. Graça é um favor imerecido para mim e para você. Nós não merecemos nada, mas Deus ele entra com graça. Ele vem com poder, ele vem com glória, ele entra na nossa causa. Nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos ter essa determinação de que Davi teve, de que não importa o tamanho de você, Golias, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E o que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz para nós assim, olha, que sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na foice e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, versículo 50, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Amém, queridos? O que havia
poder do Espírito Santo agindo ali. A certeza de que ele confiou somente no Senhor dos Exércitos. Porque eu acho tão bonito quando Davi declara aqui, olha, versículo de número 36, Davi fala assim, hoje mesmo, olha a ousadia de Davi contra Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E ele fala assim, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu acho tão bonito quando Davi declara isso. Hoje mesmo eu vou te matar. Hoje mesmo eu te destruir. Hoje mesmo eu vou te dar para as aves do céu. E hoje mesmo darei a sua cabeça. Porque todo mundo vai saber que há Deus em Israel. E é isso que eu e você precisamos declarar. Quando o inimigo se levantar contra nós, nós precisamos dizer assim, olha, hoje mesmo Deus vai me dar vitória sobre essa situação. E todo mundo vai saber que há Deus na minha vida. Que eu sirvo um Deus vivo. Queridos, é conforme você declara, é conforme você vive, é conforme você profetiza. O que você profetiza, Deus honra. Nós vemos muito Deus honrando os seus servos mediante a palavra, mediante aquilo que você profetiza. Quando Ezequiel estava no vale dos ossos secos, aquela visão que Deus deu para ele, o que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, podem reviver estes ossos? E o que Ezequiel diz para Deus? Senhor, tu sabes. Aí Deus fala para Ezequiel assim, olha, profetiza sobre eles. E Ezequiel começou a profetizar. E a Bíblia diz que se levantou-se um exército. Porque é a palavra, é aquilo que você profetiza. Então, nesta noite, eu convido você a profetizar que o inimigo cai por terra, que o gigante levanta, mas é para cair, que aquilo que é impossível para você é possível para Deus, porque não tem possibilidades que Deus não possa fazer, porque as possibilidades de Deus são infinitas na minha vida e na sua vida. Então, queridos, guarda no teu coração, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus das possibilidades.